Então, nossa aula de língua portuguesa desta semana, páginas 218 a 226. Língua, usos e reflexão. Marcas da fala. Falar e escrever é a mesma coisa? Vamos refletir um pouco sobre isso. Leia o trecho a seguir, que foi transcrito e adaptado da gravação de uma conversa. Nesse trecho, há dois interlocutores, isto é, duas pessoas conversando. Quais são as coisas que você poria dentro da mala para viajar? Bom, eu usaria o essencial, né? Não sou assim, de me preocupar muito com o vestuário. Então, eu colocaria o essencial para, dependendo do lugar, para que eu fosse, né? Manaus, um mês. Um mês em Manaus? Olha, eu já estive lá, hein? Eu acho que eu levaria umas roupas bem leves, né? E roupa de banho. O calor lá é intenso, né? Mas eu não... O fato é o seguinte, eu não me preocuparia muito com essas roupas, entende? Uma viagem para Manaus, eu ia ficar muito mais entusiasmado com as aventuras, com as coisas que eu ia conhecer por lá, do que com a roupa que eu teria que levar para lá, né? Mas você disse que já esteve lá? Já estive. Então, o que vocês percebem que há nesse trecho que não costuma aparecer na escrita? Vamos fazer um registro das conclusões. O que houve na fala que não pôde ser indicado com a precisão na escrita? Pausas, interrupções para falar, para expressar uma hesitação ou uma dúvida, a entonação ou modulação da voz. Que palavras empregadas na fala, presentes no trecho lido, são menos comuns na escrita? Palavras de ligação, né, pra, em. Para que foram empregadas as reticências no texto escrito? Foram empregadas para marcar as pausas feitas na fala. A 3, como é uma atividade em dupla e seria para vocês apresentarem o texto, né? Nós não vamos poder fazer nesse momento. O que vocês podem é só fazer a leitura. Agora é mais fácil responder a pergunta do início. Falar e escrever é a mesma coisa? Então, não é a mesma coisa, né? Porque na hora da escrita, nós temos que ter cuidado com a pontuação, com a repetição de palavras, para que o texto fique bem escrito, fique melhor. Na fala, geralmente, algumas palavras nós não pronunciamos da maneira correta, mas na hora de escrever, elas têm que ser escritas da maneira correta. Vimos no texto, o jabuti e a fruta, palavras que ligam as partes da história. Então, releiam o primeiro parágrafo e veja como as palavras destacadas organizaram e ligaram a ideias nesse trecho. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer, mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. E para ficar sabendo, era preciso perguntar a uma mulher que tomava conta e morava meio longe. Complete os itens abaixo com as palavras ou expressões destacadas correspondentes, que dá a ideia de tempo, uma vez. Acrescenta uma ideia e contraria uma ideia anterior, mas... Releia outro parágrafo do mesmo conto. Mas o nome era enorme e complicadíssimo. Quando chegava na metade do caminho, o bicho já havia esquecido e não podia voltar lá para perguntar de novo. Precisava guardar bem direitinho na cabeça, sem esquecer. Complete os itens abaixo com a palavra destacada correspondente. Ideia de tempo, quando. Ideia que contraria uma ideia anterior, mas.
ideia de adição. E, né, quer dizer, está colocando mais uma ideia. O trecho a seguir é uma curiosidade sobre um inseto chamado louva-a-Deus. O louva-a-Deus ganhou esse nome porque costuma ficar parado com as patas unidas, como se estivesse rezando. Ele se coloca nessa posição para caçar. Nesse trecho foram destacadas palavras de ligação no meio das frases. Observe as palavras e escreva a ideia de cada uma expressa, que cada uma expressa. Por quê? Ideia de explicação. Como se, comparação. Empregamos palavras de ligação em um texto para organizar as ideias. Agora você, leia o começo da história, o bicho folhagem. Foram destacadas palavras e expressões de ligação no início e no meio das frases. Dizem que todos os bichos da mata tinham muito medo da onça, porque ela era muito forte. Mas alguns, como o macaco, o jabuti e o coelho, eram muito espertos. Ela ficava com muita raiva deles. Uma vez, a onça jurou que ia pegar o coelho, porque não aguentava mais ser enganada por ele, e ainda ter que aturar tudo quanto era bicho rindo. Então, ela se deitou no meio da estrada e fingiu de morta. De todo lado, os bichos chegavam e vinham ver. Qual pode ser o plano da onça? Você acha que ela vai conseguir pegar o coelho? Então, aí é uma resposta pessoal, né? Você lê com atenção esse trecho e aí você responde com a sua resposta pessoal. A seguir, você lerá palavras e expressões que podem substituir os termos destacados no texto sem alterar o sentido. Copie esses termos ao lado da palavra ou expressão correspondente. Assim, então, conclusão, pois, porque, causa, porém, mas, oposição, de muitos lugares, de todo lado, lugar, além de, e ainda, acréscimo de ideia, e certo dia, uma vez, que indica tempo. Escreva na frente de cada termo identificado na atividade anterior a ideia ou o sentido que ele expressa, né? Então, já está colocado lá. Tempo, causa, oposição, conclusão, lugar ou acréscimo de ideia. Na história em quadrinhos a seguir, há espaços cobertos com letras. Leia a história e complete os espaços considerando os termos dos quadros. Estou sem sono, Lola, a andorinha. Com saudade da vovó. Ela contava histórias até eu dormir. Era tão bom, vó. Eu também gostava, Lola. Você preferia histórias com monstros? São as melhores. O monstro ficava manso. Conta uma? Conto. Só dentro do seu sonho. Eu vou dormir. Um monstro cabeludo. Então, lá na história em quadrinho, né, em cada quadrinho tem uma letra. Então, a letra A é a palavra E com saudade da vovó. Onde está a letra B, seria, no fim, o monstro ficava manso. Onde está a letra C, conto, mas só dentro do seu sonho. Letra D, então eu vou dormir. E a letra E era, uma vez, um monstro cabeludo. Então, entenderam aí? Em cada quadrinho onde tem a letrinha, seria para você completar com essas palavras que estão aqui do lado, né? Letra A, o E, letra B, no fim, letra C, mas, letra D, então, e letra E, era, uma vez. Hora de organizar o que estudamos, leia o esquema a seguir, complete o quadro.
Palavras ou expressões de ligação, né? O que são isso e para que servem? Ajudam a organizar as ideias do texto, falado ou escrito. Eles podem indicar tempo, espaço, comparação, ideia contrária, acréscimo de ideia, lugar ou conclusão. Por exemplo, então, certa vez, lá, aqui, como, mas, porém e assim, etc., né? Podem existir outras palavras de ligação. Grau das palavras e expressividade. Releia o trecho a seguir de O Jabuti e a Fruta e depois observe as palavras dos quadros. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Viola, violinha. Menina, menininha. Braço, bracinho. Então, nós temos aqui o diminutivo das palavras. Assinale a alternativa correta. As palavras da segunda coluna indicam tamanho menor que o comum, né? Então, as palavras foram ficando no diminutivo, foram diminuindo. Quando o substantivo é usado para expressar tamanho menor do que o tamanho considerado comum, dizemos que o grau desse substantivo é o diminutivo. Sapo menor que o comum, sapo comum, sapo maior que o comum. Qual desses sapos você classificaria como sapão? O sapo maior que o comum. Quando dizemos que o grau de um substantivo é o aumentativo, o substantivo é usado para expressar tamanho maior que o comum. Então, temos o diminutivo quando é menor e o aumentativo quando é maior. Nem sempre aumentativo e diminutivo indicam apenas tamanho. Leiam essas palavras empregadas no texto. O jabuti e a fruta. Certinho, instantinho, direitinho, pouquinho. Qual é a provável razão de terem sido empregadas no diminutivo? Provavelmente para expressar um jeito de falar mais informal, né? Um jeito diferente de falar. Copie das falas a seguir as palavras que estão sendo usadas no grau diminutivo. Que menininha bonitinha, que narizinho chatinho, lindinho, que dentinhos, parece de coelhinho. Então, as palavras, né, no grau diminutivo, menininha, bonitinha, narizinho, chatinho, lindinho, dentinhos, coelhinho. Assinale as alternativas que indicam a intenção das palavras que você encontrou, né? Porque a personagem fala dessa forma com a Mônica. Então, seria, né, um gesto de carinho, de afetividade, né? Querendo ser carinhosa. Leia a tirinha e circule os substantivos que está sendo usado no grau aumentativo. Você se acha muito esperto? Na verdade, não. Me acho esperto e bonitão. A palavra que você encontrou indica tamanho. Então, não. Ela indica que o gato se acha muito bonito, né? Então, não é o tamanho aí nesse sentido que a palavra está relacionado, né? A palavra bonitão significa que ele se acha muito bonito. Leia as placas abaixo. Amigo, lave as mãos aqui e vence esta casa. Reescreva as placas, substituindo os substantivos destacados por substantivos no grau aumentativo. Faça as mudanças necessárias. Amigão, lave as mãos aqui. Vence este casarão. Que efeito produz a mudança dessas palavras para o grau aumentativo, né? Então, você acha que muda muito o sentido da palavra? Em amigão, produz efeito de carinho, né? Dá a impressão que a pessoa é mais do que um amigo. Em casarão e cachorrão, o aumentativo indica tamanho. Então, veja que
as palavras podem estar no aumentativo, mas elas têm sentidos diferentes. Aumentativo e diminutivo podem indicar, além do tamanho, diferentes intenções: carinho, afetividade, destaque, importância, ironia. As palavras dos quadros abaixo são substantivos: linha, farinha, rainha, cozinha. Esses substantivos estão no grau diminutivo. Por quê? Não. As palavras não indicam tamanho, carinho, afetividade ou ironia, por exemplo, né? Elas, na verdade, já são escritas desta forma. Leia mais alguns substantivos: cartão, violão, irmão, azeitona. Essas palavras terminam em ão, ona. Não estão no aumentativo. Escreva uma palavra terminada em ão que também não esteja no grau aumentativo. Então, feijão, balão, mamão, limão e refeição. Então, essas palavras, elas não estão sendo aumentadas, né? Essa forma já é a forma comum de serem escritas. Agora você leia os quadrinhos e circule os substantivos usados no diminutivo. O que você quer aqui, Chaveco? Veio espionar o meu clubinho? Não, vim pedir um pedaço de bolo. O cheirinho tá tão bom, tá saindo bolo. Oba, bolo! Podem chegar, vizinhos. O que cada uma das palavras circuladas na atividade 1 indica? Sugestão: clubinho se refere a um clube de poucas pessoas. Cheirinho expressa afetividade, carinho. Pratinhos indica tamanho pequeno dos pratos. Hora de organizar o que estudamos. Então, leia com atenção e complete o esquema a seguir. Grau das palavras. Podem expressar aumento ou diminuição de tamanho. Grau aumentativo indica tamanho maior que o comum. Pode indicar destaque, importância, ironia. O grau diminutivo indica tamanho menor que o comum. Pode indicar afetividade, carinho ou ironia. Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana. Corrijam tudo com muita atenção.